O que Paulo está dizendo é: quem é de Jesus não tem véu na cara, não tem duas caras. Não tem o que encobrir, não tem esquinas escuras. Ao contrário, vem para a vida sem o véu de Moisés que esconde o que nele estava desvanecente. Ele queria carregar o testemunho do rosto brilhante e agora viu que o seu rosto estava desvanecente. Não precisava mais de véu, mas o véu ficou ali porque os que olhavam de fora não sabiam se havia luz ou não havia luz, mas luz já não havia. Paulo diz: não somos como Moisés, botamos a cara para fora, temos uma cara só, não temos nada para esconder, nada, nada, nada. Nós somos quem nós somos, um só, em Cristo Jesus. Não andamos com dissimulação, não andamos com astúcia, não andamos com maneirismos, não temos várias faces, rostos múltiplos. Somos uma pessoa só, com toda a sinceridade diante de Deus e diante dos homens, com a cara olhando para Jesus. Todo dia para o Evangelho, só para o Evangelho, para sermos iluminados pela luz do Evangelho. E à medida em que pratiquemos o Evangelho como luz e a luz do Evangelho como vereda de vida, olhando firmemente para Jesus, o nosso rosto espiritual vai se mudando, vai se transmudando, vai se glorificando, vai melhorando, vai se lindificando no amor de Deus. E o caráter vai ganhando solidez, o coração vai ganhando o espigão da paz, plantado no chão da segurança de Deus. Em Cristo Jesus você desabrocha dia a dia mais, enquanto descobre que não tem nada a ver contigo, só tem a ver com o amor de Deus, porque não existe uma relação de causa e efeito entre quem você é e o tamanho da graça e da glória de Deus derramados sobre a sua vida. Eu sou semelhante a um vaso de barro esboroável, mas sou habitado por esse tesouro eterno, maior do que o de Moisés, que servia ao ministério da morte, como Paulo diz, enquanto eu sirvo ao ministério da vida, que cresce, que não desvanece, que aumenta, que é ativado para a vida eterna sem que ninguém pare o processo. E é por isso que nós não temos medo do contraditório da existência, do choque, do embate com os homens, com as circunstâncias, com as perdas, com os aperreios, com os empobrecimentos, com as falências, nem com as mentiras, nem com as infâmias, nem com as rejeições. Não temos problema com nada disso. Nós estamos invulneráveis para essas mentiras, porque o nosso coração está fito em Cristo Jesus. Não tem o que nos possa distrair desse processo contínuo de transformação. E assim será com todo aquele que não se importar com o que venha de fora contra si, mas focar no que dentro de si já está posto como tesouro para crescer, para aumentar, para de glória em glória, sobrepujar em muito todo e qualquer problema, dificuldade, adversidade ou tribulação. Essas coisas vêm, mas a glória de Deus em mim é maior do que tudo e não para de crescer. Aí você diz: eu quero aprender isso tudo. É só andar comigo todo dia, que você vai aprender. Porque o Evangelho não chegou a nós para que continuasse tudo mesmo. O Evangelho não chegou a nós apenas para que nós recebêssemos água na cabeça ou um batismo mergulhado. Isso aí, banho, eu tomo todo dia, no calor, mais de uma vez por dia. O Evangelho não chegou até a mim para que eu tenha um lugar para ir aos domingos.
Melhor lugar que eu teria para ir aos domingos, se meu pai e minha mãe estivessem vivos, seria na casa deles. Hoje em dia, o melhor lugar que eu tenho para ir aos domingos é reunir a família, os filhos que já não moram comigo, ou no sábado. Mas o Evangelho não chegou até mim para me ensinar um endereço de reunião. O Evangelho não chegou até mim para que eu adote agora um modo, um estilo de vida comportamental diferente do que eu vivi até agora. Ele não chegou a mim só para isto, só para um processo de condicionamento e recondicionamento. Não. O Evangelho chegou a mim para produzir um plus eterno. Tem um plus eterno. Tem isso que só consegue experimentar quem já herdou a vida eterna, quem já está assentado no trono multidimensional em Cristo Jesus, já está nele. Esse indivíduo que já se sabe passado da morte para a vida é que ganha o poder para ser esse tesouro em vasos de barro, porém cheio, lotado da graça de Cristo Jesus. E passa a ser um evangelho vivo. Um evangelho vivo. Nós temos o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Foram os evangelhos, as boas novas que eles escreveram, anotando jornalisticamente narrativas sobre a vida de Jesus. Maiores, menores, mais sintéticas, mais expandidas, mas basicamente as mesmas narrativas, histórias e ensino. Mas o Evangelho é chamado de Mateus porque foi Mateus que escreveu. A gente não sabe o quanto Mateus viveu coerentemente com o Evangelho que escreveu. Marcos. A gente não sabe o quanto Marcos viveu coerentemente com o Evangelho que ele escreveu. Nem Lucas, nem João, porque eles estavam fazendo narrativas sobre Jesus. Paulo é diferente. Ele não está escrevendo uma narrativa sobre Jesus. Ele está se apresentando como um laboratório existencial ambulante da glória de Deus em Cristo Jesus. Ele está se apresentando como uma carta viva, como um evangelho vivo. Por isso é segundo o meu evangelho. Não tem nada a ver com a produção dos 4 evangelhos. 3 deles não existiam ainda quando Paulo escreveu o que escreveu. Não tinha acesso a essas leituras cronológicas que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresentam. Não. A cronologia era a vida dele. Eu andava em trevas e agora conheço luz. E nesses anos eu não tenho feito outra coisa senão olhar firmemente para a glória de Deus, para aquela luz que interrompeu o meu caminho na estrada de Damasco. Olho para aquela luz e sou transformado. Transformado todo dia por ela. E apesar da minha fragilidade, eu vou sendo tomado por algo desproporcionalmente maior do que eu, que é esse tesouro maravilhoso. Por isso, eu, conquanto tenha 4 evangelhos na minha Bíblia, entendo que cada um de nós não foi salvo pela Bíblia para viver uma vida sem evangelho, porque diz que tem 4 evangelhos na Bíblia. Eu vivo como se a Bíblia não existisse, como se o único evangelho que os homens tivessem para ver, para ler, para observar, para discernir fosse eu. É isto que eu aprendo com Paulo. Paulo não tinha nenhum evangelho escrito, mas não precisava, ele era o evangelho, é o nosso evangelho. Com palavras, atos, com ensinos, com práticas, com atitudes. Esse é o nosso evangelho. Isso ele diz toda hora, foi isso que vocês viram, ouviram, perceberam, discerniram em mim.
Eu sou um evangelho que quer ter carne e sangue, como toda boa nova de Jesus quer ter carne e sangue. Como Jesus disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, para vocês me serem, para vocês me levarem, para vocês me reproduzirem, para vocês serem nos vasos de barro uma manifestação gloriosa da graça de Deus, para que vocês sejam evangelhos ambulantes. Essa é a palavra, esse é o desafio. E se você quiser saber mais, siga comigo que você vai aprender. Senhor Jesus, aplica, só Tu podes aplicar esta palavra. Só Tu. Eu não tenho nenhum poder de instilá-la no coração de ninguém, mas Tu podes aplicá-la. E aquele que crer, receber e praticar, experimentará esse salto, esse plus eterno, que passa a crescer na gente como uma glória crescente, que não cessa nunca, quando os nossos olhos estão fitos na Boa Nova e o coração não tem medo de crer, de se entregar, de tirar todo o véu, botar a cara para fora, para ser transformado no seu caráter de glória em glória, segundo Jesus. Eu sei que a maioria não entendeu, mas eu sei que todo aquele que quer entender, compreende. Revela-te a esses, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.